Boa noite a todos que nos assistem. Hoje nós estamos aqui, a cada um, com mais uma busca ao Espírito Santo, mais uma live realizando aqui a busca ao Espírito Santo, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso neste momento. Nós estamos falando sobre esse assunto, sobre como se tornar filho de Deus. Se você tem sido filho de Deus. Mas muitos, essa é a realidade, não é que todo mundo é filho de Deus. Mesmo que tenha aquele grande ditado que nós temos, já desmascaramos vários vídeos, várias lives aqui nós já falamos muitas vezes que não é todo mundo que é filho de Deus. Mas filho de Deus é aquele que tem a genética, o DNA do seu pai. Como isso mostra? Pelas suas atitudes. Quando a pessoa tem o Espírito Santo. Se a pessoa tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo, ela ali já é possuída por ele. E ali ela se torna filha ou filho dele. E muitos têm sido filhos, mas a outros têm sido criaturas. Pessoas têm sido, nesse grupo, criaturas de Deus e outras têm sido filhas de Deus. Porém, como que se torna filho de Deus? Pois muitos não têm como se tornar. Muitos não têm se tornado filho de Deus. A gente tem que entregar a nossa vida nas mãos dele. Mas não é só isso que faz você se tornar filho de Deus. Entregar a sua vida, ela pode realmente você querer, se você querer, você pode tirar a sua vida. Se você coloca a sua vida no altar, tem como você tirar a sua vida do altar. Você sabia disso? Se você colocar a sua vida agora aqui no altar, se você quiser, isso mesmo, se você quiser, você pode tirar. Você pode tirar, pois você tem o livre-arbítrio que Deus te deu. Deus colocou em cada ser humano o livre-arbítrio. O livre-arbítrio sendo praticamente um poder de escolhas que o ser humano tem, as pessoas podem escolher se querem servir a Deus nessa terra, quer servir a Deus nesse mundo, ou quer servir as suas próprias vontades e seus próprios conselhos. Pessoas que escolhem isso. As próprias escolhem. Então, para você ser realmente filho de Deus, tem um outro porém. Tem uma outra faixa etária, vamos dizer assim, que você pode fazer, que você tem que fazer. Isso aqui, ó. Lá em João capítulo 3, do versículo 4 ao 5, diz assim, ó. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não nasce da água, ou seja, não se batiza nas águas para ter uma nova vida, e ela também não é batizada no Espírito, que é o quê? O recebimento do Espírito Santo, ela não vai se tornar filha de Deus. Ela não vai se tornar filho de Deus. De qualquer forma. Nenhuma forma ela vai se tornar filha de Deus se ela não entregar aquela vida dela, mas para deixar no altar e não arrancar ali com seus desejos. Não arrancar. Você coloca sua vida aqui no altar, você já pretende não tirar mais. E você quer praticamente entregar sua alma ali e depois você vai ali se batizar nas águas e você recebe o Espírito Santo, você se torna filho dele. A sua vida começa a mudar. Mas a gente não está falando da forma financeira ou da forma familiar. Deus até muda. Quem viu, principalmente foi no nosso canal, que a gente fez um vídeo do episódio da série Lições de Fé, a gente falou do testemunho ali da Giovanni, que quando ela se tornou filha de Deus, o que aconteceu? A vida dela financeira mudou, a vida familiar mudou, mas o maior das coisas que ela poderia receber, a maior, não é coisa, a maior das pessoas, né, das pessoas ali que ela deveria receber, pessoas, que é o Espírito Santo. A maior das melhores situações que podia acontecer. A melhor pessoa que ela podia ter encontrado, ela encontrou o Espírito Santo. Ela encontrou o Espírito Santo e o recebeu. Pois ela foi sincera
sincera ali com Deus. E Deus viu aquela sinceridade dela e aquela vontade dela mudar de vida. E o que Deus fez? Fez ela receber o Espírito dele. Deus derramou o Espírito dele sobre a vida dela. Se derramou. E mudou tudo na vida dela. Tanto o exterior, tanto o material, e o maior, o espiritual que mudou. Tanto o material e o espiritual. Mas olha, eu tô falando aqui, principalmente aí você de casa, para você mudar de Deus, para você mudar de vida, e você se tornar filho de Deus, você não precisa estar numa igreja. Você não precisa estar numa igreja específica. Porque muitos, eu tô falando assim, numa igreja específica, eu tô falando assim porque tem gente que acredita que você tem que estar no Universal para isso. A maioria pode acreditar assim, eles estão falando isso, mas eles vão falar assim, você tem que vir, estar no Universal para fazer isso. Olha, na Igreja Universal do Reino de Deus, não querendo desvalorizar nenhuma outra igreja, a gente é uma única igreja, principalmente, que fala da alma. Não é a única, mas é uma das únicas igrejas que fala da alma. Que fala do batismo do Espírito Santo, que você tem que receber. Que é quase raro você ouvir isso em algumas outras igrejas. E ainda falar que você tem que se tornar filho de Deus, pois não é todo mundo que é filho de Deus. Não querendo apenas elogiar a nossa denominação, mas só que você escuta essa palavra ali. Como vocês estão escutando, o meu canal ele é baseado na Igreja Universal do Reino de Deus. Os ensinamentos são de lá, e de Deus, claro, do Espírito Santo primeiramente. Diferente do que as pessoas mentem no Universal falando que a gente só prega de dinheiro, eu nunca falei de dinheiro aqui. Eu nunca preguei como você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro fácil, né? Tem como ganhar dinheiro fácil. Pra resumir, o que eu acho pra você ganhar dinheiro? Trabalhe. Trabalhe e seja fiel a Deus, simplesmente. Mas eu não tô pregando de dinheiro algo que é material. Eu tô falando da alma. Ou melhor, o Espírito Santo está me usando para falar para vocês. Da alma. Da sua salvação. Da salvação eterna que você vai ter. Se você entregar sua vida nas mãos dele. E você receber o Espírito dele. É o que nós estamos falando. Mas se você crê que não precisa realmente ir para a Igreja Universal, você não precisa. Você não precisa literalmente ir para essa igreja. Para a nossa Igreja Universal. Você pode ir na sua denominação. Se você se sente confortável lá, amém. Graças a Deus, é melhor do que você não estar em nenhuma. Mas, o que você tem que fazer que praticamente essa palavra, né? É universal mesmo, que todo mundo deve fazer, estando em uma igreja, estando na igreja universal ou não, é que você tem que salvar sua própria alma. Você tem que se tornar filho de Deus. Mas óbvio, vou pegar esse negocinho aqui. Não, você não precisa estar na igreja universal. As pessoas podem falar assim, eles estão falando isso só para ganhar dinheiro. Porque eles estão querendo assim, eles usam plaquinhas assim, usam assim, pra chamar a atenção de muitos, pra eles absorver o dinheiro. Absorver o dinheiro da pessoa. De forma alguma. Tanto que eu não tô falando aqui, eu nunca falei aqui, no meu canal, que você deve, principalmente os espectadores recorrentes aí sabem, eu nunca falei que você tem que estar na Igreja Universal para ser salvo. Você tem que estar ali. Não. Pois, para você, na verdade, ser salvo, você não precisa de uma denominação. Você precisa estar com a sua alma, nas mãos de Deus e ter o Espírito Santo. É assim que você tem que fazer para você estar salvo. E manter a salvação dia após dia. Fazer isso dia após dia. Com a sua alma ganha. E não é fazendo, estando numa denominação específica, que você vai ali receber a salvação ali. Só por causa que você está naquela igreja. Tem muitas pessoas que são da Igreja Universal, mas elas não estão com a vida nas mãos de Deus. Elas não têm o Espírito Santo. E ela morre hoje. Se ela morre hoje, ela vai para o inferno. Se ela morrer nesse momento, ela vai para o inferno. Então não é você pisar naquela igreja ali, na Igreja Universal, que você é salvo. Você tem que buscar a sua salvação, como que qualquer um tem que fazer. Estando nela ou não. É o que todo mundo tem que fazer. Ora, se para estar na Igreja Universal você
para você ser salvo, você tem que estar na Igreja Universal? Então quer dizer que os apóstolos não foram salvos, né? Porque a Igreja Universal não existia naqueles tempos? Sim ou não? Então, essa é a palavra. Você, na verdade, tem que buscar sua salvação em Deus. Não em uma igreja. Não em placa de igreja. Mas sim em Deus. Mas isso aqui que nós usamos sobre a Igreja Universal, às vezes eu até convido as pessoas assim, ó, você está sofrendo problema assim, problema espiritual? Vem na Igreja Universal, vá no site universal.org, vai localizar uma Igreja Universal para você ir. Eu convido vocês, pois eu pelo menos conheço, eu tenho conhecimento, que é ali que fala da palavra da salvação também. Eu sei que em outros lugares falam, mas entenda, eu nunca fui em nenhuma outra igreja no seu Universal, então é a única igreja que eu sei que pode te ajudar principalmente. Ou se você quer em outra igreja, Deus sabe, né? Se Deus quer que você vá em outra, ou se Deus quer que você vá na Universal, Ele vai te dirigir. Mas você só tem que pensar uma coisa. Eu quero mudar de vida e eu quero receber o Espírito Santo. Aí você vai receber. Graças a Deus, pelo menos, se você acessa essa situação, nesta live, nesse momento, daqui a pouquinho, daqui a uns poucos instantes, depois da palavra aqui, no que nós estamos falando, nós iremos realizar a busca do Espírito Santo. Nós iremos falar com Deus nesse momento, daqui a pouquinho, e nós iremos buscá-lo. E é você que vai escolher se você quer ser salvo, receber a salvação por Ele, ou você vai querer só ouvir, ser um ouvinte, e não lutar pela sua alma. Pois cada dia, dia após dia, nós devemos lutar pela nossa alma. Lutar pela nossa alma. Mas isso vai ser daqui a pouquinho, mas a gente ainda está com uma palavra importante que eu ainda vou falar para vocês. Para cada um de vocês aqui, amém? Olha, falando sobre isso, eu queria falar sobre esse assunto que eu acabei de falar também, que muitos estão na igreja, como por exemplo a Igreja Universal, mas não estão salvos. Eu quero falar um aviso para cada um. Não é você estando numa igreja, seja ela universal ou não, que você já vai estar salvo, como eu acabei de falar. Eu falo isso porque parece muito óbvio, mas só que as pessoas acreditam que ela, simplesmente estando em uma igreja específica, ela já recebe a salvação da alma dela. Ela acredita. Ela acredita só por causa disso. Só porque eu estou numa igreja, pronto, recebi minha salvação. Só porque eu orei para Deus, só porque eu li a palavra dele, só porque eu até li a Folha Universal, né, que é a palavra que também de Deus está presente aqui, só por causa disso, ou só porque uma vez que eu fui na igreja, eu já estou salvo. Só porque eu me batizei nas águas, eu estou salvo. Só porque eu busquei uma vez o Espírito Santo, mesmo não recebendo, né? Entre parênteses, né? Mesmo não recebendo, eu estou salvo. Não é. E sabe por que não? Porque se fosse pelo fato de você estar numa igreja, você fosse salvo, não teria tantas pessoas na igreja se matando. É isso que você está ouvindo. Tem gente que estava na igreja e nesse momento se matou. Tem uma história de uma pessoa que eu ouvi falar que ela foi numa igreja da Assembleia e nessa igreja, quando uma pessoa convidou ela para ir, ela resistiu. Ela não quis ir de forma alguma. Ela não quis ir de forma alguma para aquela igreja. Resistiu, pois ela falou que não queria, porque não queria. Falou que tinha obrigações para fazer. E ela não queria. Mas aí a pessoa que estava convidando, ele resistiu também no pedido. Não, você tem que ir, vamos ir, vamos ir. Vai falar uma palavra abençoada ali, vamos, é uma palavra importante. Você precisa ir. Ela resistiu milhares de vezes. Aí a pessoa que convidou, ele mesmo não aceitando, ele pegou. Gente, vamos falar que isso aí foi um controle de barbítrio, né? Mas foi necessário, você vai entender, foi necessário. Ele pegou ela e colocou no carro. Com o carro à força mesmo. E levou pra igreja. Os outros as pessoas nesse momento podem escandalizar, né? Nossa, mas a pessoa tem a vontade própria. Mas eu não acabei a história, olha lá. Chegando na igreja,
Tava passando a reunião. No final da reunião, o pastor falou uma palavra lá que era sobre a salvação, para se entregar a Jesus. Se você não se entregasse, Jesus podia ou voltar e você ficasse na terra, ou você morria e você iria para o inferno. Ou se você desistisse da sua vida, você iria para o inferno também. No final, ela chorou quando acabou a reunião. E ela ficou conversando com o pastor, falou assim, olha, foi muito bom mesmo ter ido para essa reunião, sabe por quê? Porque eu iria me matar na minha casa. Eu não queria ir, pois eu ia tirar minha própria vida em casa. Tá vendo? Tá vendo? Mesmo porque pelo fato... Essa pessoa, aliás, especificando, essa pessoa já tinha ido na igreja. Porém, ela não tava com a cabeça, né, na palavra, e ela não tinha se entregado a Deus ainda. Ela só tava ali por estar, como espectadora. Aí, percebe, ela tava na igreja. Quantas vezes será que ela tava na igreja e ela não estava salva? Pois, pensa bem, uma pessoa que está salva, uma pessoa que já é considerada cristã, já está salva, ter desejo, ter pensamento de morte, isso não existe, meu amigo. Isso não existe, minha amiga. Não existe de nenhuma forma. Você talvez pode estar na igreja, mas você está na igreja, mas tem pensamentos no mundo, tem desejos nas coisas do mundo, tem pensamentos até mesmo de morte, de querer se matar, de tirar a própria vida. Isso existe. Existe dentro da própria igreja. É por isso que eu estou falando isso aqui. Não é porque você está dentro da igreja que você está salvo. Você pode falar, mas eu não tenho pensamento de morte. Mesmo assim. Não é porque você está na igreja, você orou uma vez, você leu a Bíblia uma vez, você participou da reunião uma vez, você participou da Santa Ceia. Não importa, você não vai estar salvo ainda. Como você pode garantir a sua salvação só se você já simplesmente participou só de uma reunião só da igreja? Você pode admitir que já está salvo. Nunca funcionou assim. Só se a pessoa realmente chegou na igreja sedenta, mas ainda tem um parênteses, sedenta pelo Espírito Santo ali, estava querendo mudar de vida, aí pela reunião a palavra ali já foi suficiente, ela se entregou. Aí tá certo. Mas uma pessoa que chega ali de qualquer jeito, pronto, sentando no banco, já recebeu a salvação, aleluia? Não. Isso infelizmente é um engano que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas para não buscar a sua salvação, que ela acha que conquistou, mas a salvação que ela ainda não conquistou. É por isso que as pessoas têm se enganado. Estão morrendo aí, estão se matando em vida. Vamos dizer assim, estão se matando em vida mesmo. Estão trabalhando ali, estão seguindo sua vida, seu rumo, mas sem Deus. Achando que recebeu o Espírito Santo ainda, achando que é filha de Deus, achando que está salvo. Não é não. Pessoas que estão achando que é filhos de Deus. Pessoas que estão achando que são filhas de Deus. Porém não são. Sabe por que não são? Por quê? Não se entregaram. Não receberam o Espírito Santo de verdade. Acham que recebeu? Mas não recebeu. Não recebeu. Eu não sei se uma vez eu já falei, mas houve uma entrevista, eu não lembro se eu já falei, mas houve uma entrevista uma vez que fizeram uma vez que que a produção ali que estava entrevistando ficou fazendo uma pergunta para cada um na rua, falando assim: você se considera filho ou filha de Deus? Eles ficaram se considerando: eu acredito que eu sou filho de Deus. Mas teve uma resposta que é o que engana todo mundo, né? Ela falou assim: olha, a mulher falou assim: olha, eu considero que eu sou filha de Deus e eu acredito que todo mundo é filho de Deus. Beleza, agora pensa. Todo mundo é filho de Deus. Quer dizer que um criminoso, um psicopata é filho de Deus. Desculpa a palavra, mas quer dizer que um pedófilo é filho de Deus. Quer dizer que um assassino é filho de Deus. Quer dizer, então, que um criminoso é filho de Deus. Um incrédulo, uma pessoa que não está nem aí para Deus, ela é filha dele. Filha de quem ela julga. Imagina um ateu sendo filho de Deus. Se todo mundo é filho de Deus. Uma pessoa é filha de alguém que ela nem acredita que existe.
Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Isso só prova o quê? Que não é todo mundo que é filho de Deus. Eu não canso de falar aqui. Eu não canso de falar. Pois esse é o tema de hoje também. Que não é que se você é filho ou você é criatura ainda. Mas as pessoas têm se enganando assim. Mas como? Mas como? Qual é o sentido disso? Como a pessoa que tem pensamentos de morte que é filha de Deus? Não é assim simples, não. Se a vida fosse fácil... Desculpa dizer assim, mas se a vida fosse fácil assim, ninguém estaria no inferno nesse momento. Nesse momento, ninguém estaria no inferno. Teve um vídeo que estava circulando, acho que 7 anos, 8 anos atrás. A maioria acreditou e a outra maioria não acreditou. Era um vídeo de algumas pessoas que estavam meio que... Eu não sei o que estavam fazendo, alguma espécie de trabalho assim. Aí, existe no mundo, existe o maior buraco na Terra, do mundo. Os estudiosos ali, lembrei, os estudiosos, eles foram ali descer para ver o que tinha lá. Para ver se eles achavam alguma coisa assim, naquele lugar. Eles desceram ali com os equipamentos deles. Aí eles estavam com uma sonda e um microfone, parece. Eles falavam que quando estava descendo, sentia uma temperatura muito quente. Parecia que quase 100 graus. Uma temperatura um pouco equilibrada, um pouco alta, vamos dizer assim. Aí quando eles estavam se aproximando ali, eles acabaram escutando gritos. Presta atenção. Gritos. Acho que alguém já viu esse vídeo, ou esse depoimento. Gritos de pessoas naquele buraco. Aí, o que eles pensaram? Gritos de uma multidão? Não seria uma pessoa ali presa. Uma multidão. Um monte de pessoa presa ali. Um monte de pessoa presa. Você acha que com esse monte de pessoa... Eles pensaram assim, você acha que com esse monte de pessoa não seria um inferno? Não seria praticamente um inferno aquele lugar? Com um monte de almas? Aí eles falaram que aquilo era o inferno. Que aquele lugar era o inferno. Que eles nem estavam próximos do inferno. Ou seja, o que isso se resume? Eles achando que aquele lugar era o inferno, eles gravaram, as pessoas começaram a acreditar. É o inferno. Conseguiram gravar gritos de pessoas no inferno. Olha, muitos não acreditam nesse vídeo, mas vou te falar. Eu também, até hoje, ninguém sabe se é verdade esse vídeo. Porém, eu só sei de uma coisa, sendo real ou não, o inferno existe. E você, meu amigo, não fica zombando das coisas espirituais. Eu vi um comentário uma vez de uma pessoa, tinha um vídeo da Universal, que mandaram uma vez, lá no Facebook, que era sobre a alma. Os cientistas comprovaram que a alma pesa 21 gramas. Aí nos comentários as pessoas ficaram falando, tipo... Ah, mas a alma tem massa? A alma tem peso? Essas coisas, sabe? Uns até ficavam brincando, né, zombando. Aí tinha uma pessoa que falou uma frase: morreu, acabou. Meu amigo, se você soubesse, se você acredita nessa teoria que se você morreu, acabou, não tem céu nem inferno, me desculpa, meu amigo, você está sendo enganado. Procure urgentemente a salvação da sua alma. Você pode não acreditar nela, que ela é na sua existência, mas você tem que buscar. Vocês querem uma prova que a alma existe? Beleza. Vai no cemitério. Se você é a prova para você saber que a alma existe. Vá no cemitério. Não tem aqueles caixão com o corpo morto dentro? Aproveita, vai no cemitério e leva uma faca. Enfia a faca naquele corpo morto. Sim. Se você quer saber, né? A existência, então, sem querer saber da opinião dos outros. Os outros podem até achar isso estranho, mas sai. Vai lá e enfia uma faca naquele corpo. O corpo vai reagir?
Não vai. Por que não vai reagir? Porque não está vivo. Mas alguma coisa que permanecia ele vivo, saiu dali. Pra ele não estar vivo, alguma coisa saiu. Não é o cérebro que saiu, pois o cérebro não estava ainda. E como é que o cérebro desligou? Vamos dizer assim. O cérebro desligou, não. Quem comanda o corpo não é o cérebro. Isso aí a ciência fala que o cérebro comanda o corpo. E quem comanda o cérebro? O cérebro ele não comanda tudo. Alguém comanda ele, a alma. E a alma, ela se autocomanda. Pois Deus deixou esse comando para ela. Acreditando ou não. Então, a alma saiu. Agora vai uma pessoa viva, tenta simplesmente arranha ela. Ou você se arranha mesmo, você tá vivo, se arranha. Você vai sentir dor. Por que você vai sentir dor? Porque alguma coisa não saiu de você dentro ainda. Tem algo dentro de você que faz você estar respirando. Não é o pulmão, tá? Algo que está ali te comandando. Que faz você estar vivo. As pessoas falam assim, é o coração, é o pulmão, é a mente. Sim, mas quem comanda esses membros? Quem comanda esses órgãos dentro de você, né? Se não é a alma, eu não sei mais o que é. Pois é a alma. Eu não posso confirmar que a alma realmente também tem 21 gramas. Eu não posso confirmar se a alma realmente tem massa. Porém, acreditar que morreu, acabou, acreditar que não existe eternidade é um grande engano. Pois sim, a alma existe e quando você morre, não acabou, nunca acaba. Essa é a realidade. Na verdade, acaba sim, a sua vida na Terra. Morreu, acabou a sua vida na Terra. Mas na eternidade não acaba, não. A eternidade, eu posso te confirmar, na eternidade não acaba nada. Se você estiver no céu, você vai... Não, no céu, vai ficar lá glórias, na eternidade, dando glória, ali com a vida, ali com Deus, pelo resto da eternidade. Que a eternidade não é limite. Mas aí, se infelizmente você vai para o inferno, você vai sofrer o tormento eterno, que também não tem limite, um tormento eterno, é ali, vivendo só com ranger, dores, gemidos e ranger de dentes. Naquele lugar. Do fogo que nunca se apaga. Ou seja, para você achar que a sua alma não existe, ou que não existe eternidade, você tem que ser muito... desculpa a expressão, mas você tem que ser burro. Burro! Tem que ser burro. Pois a eternidade ela é algo que é um fato que existe. A alma existe. Se a alma existe, se você acredita na existência da sua alma, você tem que saber que existe uma eternidade. Você tem que saber que existe uma eternidade, sendo ela o céu ou o inferno. Você tem que saber disso. É a informação necessária para você saber que existe o céu e também, igualmente, existe o inferno. Então você tem que buscar a salvação dela. Você tem que buscar a salvação da sua alma. Buscar a salvação da alma sua que você não tem buscado antes. Você talvez chegou aqui, ó, não buscando pela sua alma, não buscando pelo seu ser. Deveria ter buscado, ó, há muito tempo isso. Mas você não buscou? E sabe por que você não buscou? Porque você estava com a mente, ó, nas coisas do mundo. Quando a nossa mente é corrompida por algo, a gente não vai ligar. Essa é a realidade, a gente não vai ligar. A gente não vai querer saber. Se a nossa mente estiver nas coisas do mundo, nas coisas dessa terra, material, que é passageiro, da mesma forma, a gente vai estar com a nossa mente corrompida daquilo. Semelhantemente, se a nossa mente, ó, tiver na palavra de Deus, se a nossa mente estiver aqui, ó, na palavra do Senhor Jesus e nas coisas dele, a nossa mente vai estar corrompida, positivamente falando, da palavra dele, da palavra de Deus. Quem está me entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Então é assim. Você está vendo como que é essa genealogia? Essa árvore, vamos dizer assim, essa árvore genealógica? Desde o fato de ser filho de Deus ou criatura, leva a alma a ser salvo, salvação, essas coisas. Você vê como é que é?
Mostra que isso não é brincadeira. Mostra que a alma, a salvação não é brincadeira. Mostra que você se tornar filho de Deus ou você ser criatura não é brincadeira. Por quê? Se você ser criatura, sua alma não vai estar salva. Você não vai ter conhecido Deus de verdade. Lembrando, conhecer Deus não é apenas ouvir falar de Deus, ouvir falar da existência do Senhor Jesus. Você pode ter ouvido falar de um versículo da Bíblia, o Salmo 91 inteiro, o Salmo 23, não sei. Mas isso não quer dizer que você conhece a Deus. Você pode conhecer a palavra. Você pode conhecer a palavra dele. Você pode ter apenas ouvido a palavra, mas você não conhece ele. Sabe por quê? Porque você apenas ouviu. Se você conhecesse a Deus, você teria uma vida com ele. Quem conhece a Deus não vai ficar de braços cruzados, sabendo quem é ele, sabendo que da vida eterna e não buscar pela sua própria alma. E não buscar ter um relacionamento íntimo e uma vida com ele. Se você não busca, se você não conhece realmente a Deus e não busca pela sua salvação, você não vai, de maneira alguma, ficar de braços cruzados. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então, entenda. A sua alma, ela é eterna. A sua alma, ela não é passageira, igual o nosso corpo é. Então pense, meu amigo. Pense na sua salvação. Ou você vê como é que se tornar filho de Deus é algo tão sério? Ou você se torna filho dele, ou você continua sendo criatura. O que você escolhe? Se você guardar a palavra até aqui, eu vou fazer uma pergunta. Você deve saber qual é o segredo para você se tornar filho de Deus, né? Receber o Espírito Santo. Para você se tornar filho dele, receba a presença dele. Receba o Espírito dele. E é o que nós vamos fazer. Nós agora, nesse momento, iremos realizar a busca ao Espírito Santo. A busca ao Espírito. A busca à presença dele. E quando nós realizarmos, seja sincero. Talvez você já participe. Eu sempre falo isso. Mas eu sempre vou deixar destacado, fixado essa palavra. Acho que até mesmo em todas as lives. Se for possível. Mas busque com sinceridade. Pois aqui, como a gente falou, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Você está falando com Deus. Se você quer se tornar filho dele, você vai buscá-lo. Mas não buscar de sentimento, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas de sinceridade e de coração e de humildade de alma. Que você vai buscar o Espírito dele. Que você vai buscar a presença dele. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Nós iremos agora falar com o Espírito Santo nesta noite. Iremos buscar o Espírito dele nesta noite de quinta-feira, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Se você entendeu que a sua alma ela existe, que ela pode ou ir para o céu ou para o inferno, isso vai acontecer se você tornar filho de Deus ou não. Eu te convido, principalmente você aí que está me assistindo pelo celular, aí nessa live, assistindo pelo celular, fique de joelhos. Se você puder, claro. Se você puder, fique de joelhos. Caso se você não puder, você não tem como, pode ficar sentado, pode fazer da sua forma. Pode fazer da sua forma. Contanto que o seu coração, contanto que as suas palavras não sejam da boca para fora, mas sejam sinceras. Se você estiver vendo pelo computador, ou por qualquer outro dispositivo, a mesma coisa, se ajoelhe se for possível, ou faça da outra forma. Pois nós vamos entrar na presença de Deus nesse momento. Só te peço que se também for possível, feche teus olhos. E algo que tem que ser possível para todo mundo. Ser sincero.
ser sincero diante de Deus, diante do Espírito Santo. Pois você não vai estar sendo sincero com o ser humano, com o homem. Talvez você até já foi sincero, aliás, com pessoas, familiares, com amigos. Mas você nunca foi sincero uma vez com Deus. Você nunca foi, pelo menos uma vez na vida, sincero com o Espírito Santo. Porém, eu peço agora que você seja sincero a Ele. Seja sincero ao Espírito dele, à presença dele. Ó Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nós entramos na Tua presença nesta noite de quinta-feira. Para falar contigo. Para falar, meu Pai, com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nesse momento, venha de encontro com esta pessoa que acredita que não tem mais jeito para ela. Quantos com certeza, meu Pai, não acreditam mais nem no seu próprio desempenho, nem na sua própria probabilidade, nas suas forças, em nada. Ela não se auto-acredita, meu Pai. Ó, meu Deus, eu te peço nesse momento, se essa pessoa está sendo sincera contigo, que é o que mais importa, meu Pai, que o Senhor venha nesse momento e ao encontro desta pessoa. Ir ao encontro, meu Pai, dessa pessoa que pode estar em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Mas ela, meu Pai, está sendo sincera diante do Senhor, está sendo sincera diante de Ti. Ó, meu Rei, que o Senhor, meu Pai, Todo-Poderoso Deus, venha agora, meu Pai, atender a sinceridade, atender a oração, a busca, ao clamor dessa pessoa que está levantando, meu Pai, essa súplica diante de Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor agora venha ao encontro dela, venha atender a ela nesse momento. Pois o Senhor, meu Pai, nunca, meu Deus, ignorou a oração de um abatido de espírito. O Senhor nunca ignorou, nunca rejeitou. Ainda mais se for uma pessoa sincera, meu Pai. Ainda mais assim. Oh, meu Pai, venha ao encontro desse jovem, ao encontro dessa senhora, ao encontro dessa pessoa, meu Pai, que está me acompanhando neste exato momento. Está ainda, meu Pai, por cima, falando contigo, buscando a Ti, clamando, meu Pai, a Ti. Oh, meu Pai, venha nesse momento atender ao clamor, à súplica dela. Pois ela que tem esse desejo de mudança de vida. Ela, meu Pai, que tem esse desejo, meu Pai, de ter uma nova vida contigo. Que o Senhor, meu Pai, atenda agora esse desejo tão querido dela. É o maior desejo, meu Pai, que eu apoio até mesmo que ela tenha. Que é ter a Tua presença. O maior, o melhor. Vou dizer assim, meu Pai, vamos dizer assim, o melhor desejo que uma pessoa pode ter é de receber o Teu Espírito. E é o que ela tem nesse momento, meu Pai. Então, meu Pai, venha nesse momento ir ao encontro dela. E venha, meu Pai, derramar do Teu Espírito. Derramar da Tua presença. Do Teu poder sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Sobre a vida desse sincero e dessa sincera, meu Pai, que neste momento te busca. Te clama, meu Pai. E clama pela Tua presença, pelo derramamento do Espírito Santo sobre a vida dela. Ó Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha, meu Pai, trazer a renovação, trazer, meu Pai, o fortalecimento dela, meu Pai, na vida dela, nesta
noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, meu Pai. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, sabe o quão seria bom, meu Pai. Até o Senhor, meu Deus, sabe, meu Pai, o quanto seria bom essa pessoa se tornar filha. Essa pessoa se tornar filho do Senhor. O Senhor sabe o quão isso seria bom. E por isso eu também é o desejo que o Senhor tem. É o sonho que o Senhor tem, pois o Senhor também tem sonhos como os seres humanos têm. E é o que o Senhor tem também. E o que o Senhor quer de mais profundo do ser humano. Que ele, meu Pai, tenha um reencontro, tenha um encontro verdadeiro contigo, meu Pai. Então, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa receba agora do teu poder, da tua presença agora. Que em nome do Senhor Jesus ela seja batizada com o teu Espírito agora. E ela venha se tornar filha. Ela venha se tornar filho de Deus. Aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, meu Pai, se torne realidade. Quer se tornar, meu Pai, um herdeiro do Senhor. Uma herdeira, meu Pai, de Ti, meu Pai. Meu Deus, como o Senhor me fez ser um filho do Senhor. Da mesma forma que o Senhor derramou da Tua presença. Naquele dia, meu Pai. Naquele momento. Como o Senhor, naquela noite, derramou da Tua presença sobre a minha vida. Semelhantemente, essa pessoa seja batizada com o Teu Espírito. Como o Senhor veio, meu Pai, e me abraçou com o Teu Espírito, eu também te peço agora, meu amigo e minha amiga, abrace teu corpo também, da mesma forma que eu estou fazendo agora. Da mesma forma, Espírito Santo, o Senhor me abraçou com o Teu poder, com a Tua presença. Que essa pessoa receba o Espírito que eu recebi naquele dia. O Espírito que veio, consolador, que veio sobre a minha vida naquele dia. Que o mesmo Espírito venha sobre a vida dessa pessoa agora, meu Pai. É algo que seria muito mais feliz, tanto para ti, quanto para essa pessoa. E também seria algo feliz para mim também, meu Pai. Uma felicidade imensa estar contigo. Então, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, venha com o Teu poder, venha com a Tua presença agora, meu Pai, e derrama bênção, essa bênção, meu Pai, pois é uma bênção, o Teu Espírito na vida dela. O mais importante não é aquilo que é material, mas sim aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, que é o Teu Espírito, Senhor. Que é a Tua presença, pois ela é eterna, como a alma também é. Então, meu Pai, que neste momento o Senhor venha ter esse encontro com ela. O Senhor, meu Pai, venha falar com ela nesse momento. Venha, meu Deus, ter este contato. Este contato, meu Pai, com ela nesse momento. O contato do Teu Espírito, da Tua presença na vida dela. E haja, meu Pai, essa renovação, essa força, esse fortalecimento na vida dela. Aleluia. Ah, glórias e glórias. Vai dizendo glórias. Vai glorificando Ele aí, meu amigo e minha amiga. Vai dando todo louvor. Pois Ele é o único digno de todo louvor. Digno de toda glória. Digno de toda honra. Este Deus maravilhoso. Oh, meu Pai. Ouça, meu Deus, nesse momento, essa pessoa. E venha batizá-la com o Teu poder agora, com a Tua presença. Que agora, dentro de cada um nesse momento, reine a paz, reine a alegria,
do Espírito Santo. Não é uma alegria momentânea, como muitos têm tentado fazer. Muitos têm buscado uma alegria passageira desta terra, uma alegria que vai passar por coisas deste mundo e não tem buscado a alegria eterna, a felicidade, a paz eterna que só vem no Senhor Jesus, que só vem no Deus Todo-Poderoso, que só se baseia, só vem pelo Espírito Santo. Aleluias, meu Pai. Aleluias. Glórias e glórias e glórias, Espírito Santo. Vem agora nesse momento sobre a vida dessa pessoa, para que ela seja, meu Deus, nesse momento, uma filha, um filho de Deus, um herdeiro do Senhor, meu Pai. Para que ela não viva como apenas uma criatura desta terra, como muitas pessoas são criaturas, mas não são filhos, não são herdeiros verdadeiros do Senhor, mas são apenas criaturas dessa terra, meu Pai. Agora, meu Deus, nesse momento, como o Senhor me fez filho do Senhor, herdeiro do Senhor, que essa pessoa se torne agora também, meu Pai. Seja agora nesse momento ela batizada com teu Espírito, batizada com a tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Fala com ele aí, meu amigo, também. Fala com ele, minha amiga, nesse momento. Para que ele venha ver como é essa sinceridade. Para que ele venha ver o desejo imenso que você tem pela presença de Deus. Pela presença dele, vai falando com ele nesse momento o quanto você o deseja nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai. Meu Deus, como Jacó tinha uma vida, meu Pai, contrária do Senhor. Ele até mesmo enganou seu próprio pai, Isaac, para roubar a bênção, que era de Esaú. Era uma vida antiga, uma vida de criatura. Mas aí, meu pai, quando ele foi lá no Val de Jaboque, que era o lugar onde o Senhor tanto queria que ele estasse, pois foi naquele dia, naquele lugar, que teve uma mudança de vida na vida de Jacó. Que ele passou de Jacó e se tornou Israel. Que seja também essa mudança de personalidade, essa mudança de vida nessa pessoa também. Como Jacó tinha uma vida assim, que ele se tornou Israel e teve uma nova vida, que essa pessoa também tenha essa nova vida. Uma vida contigo, uma vida totalmente diferente da vida que ela tinha, da vida que era predominada neste mundo, meu Pai. E agora ela tenha uma vida baseada com o teu Espírito, baseada em Ti, meu Deus. Oh, meu Rei, em nome do Senhor Jesus. Vai renovando, meu Deus, vai derramando do teu poder, da tua presença agora, do teu Espírito Santo, sobre a vida dela, sobre a vida. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa, o que já aconteceu com essa pessoa, eu nem sei quem é ela de verdade. Só o Senhor sabe, meu Pai, de quem todo mundo é, de quem é, meu Pai. Só o Senhor sabe de quem é nesse momento que está me acompanhando, me assistindo, e de quem vai assistir mais pra frente. Só o Senhor sabe. E eu não sei qual é a vida que essa pessoa tem sido, qual é essa vida que ela tem vivido, o que ela tem sido, meu Pai. E até mesmo o que ela tem desejado, almejado em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, meu Pai. Só sei de uma coisa, meu Pai, se esse desejo que ela teve é da Tua presença, neste momento o Senhor realiza esse desejo, aleluia. Oh, glórias, meu Pai. Aleluias, aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai. Santo é o Teu nome.
Ah, meu Pai, glorificado, exaltado seja o teu nome. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Aí onde você está, receba o Espírito do Senhor Jesus na sua vida. Receba a presença de Deus. Receba a presença dEle nesse momento. Receba agora o Espírito dEle em sua vida. Se você crê, você recebe. Como os discípulos e as pessoas que creram lá no cenáculo, lá no dia de Pentecostes, creram na descida, creram no recebimento do Espírito Santo, foram eles que receberam a presença de Deus. Foram eles que receberam a presença do Senhor Jesus, do Espírito do Senhor Jesus, do Espírito Santo na vida deles. Eles creram. Se você crê, você o recebe aí. Você o tem nesse momento. E você recebe uma nova vida. Uma vida totalmente diferenciada da vida passada que você tinha, que podia ser uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida sem a presença de Deus, uma vida morta. Essa é a palavra, uma vida morta. Mas agora você tem uma vida baseada no Espírito, baseada na presença de Deus, agora, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que essa pessoa, nesse momento, meu Deus, seja fortalecida e renovada por esse Espírito, por essa presença, meu Deus, nesse momento. A presença e o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Que essa pessoa, meu Pai, receba agora nesse momento dessa força e desse vigor e da tua santa presença, meu Pai, para que haja uma nova vida. Uma vida, meu Rei, uma vida, meu Pai, totalmente diferente do que ela vivia, do que ela percorria, meu Pai, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seja batizado nesse momento, meu amigo. Seja batizado, minha amiga, com o Espírito Santo, com a presença do Deus Todo-Poderoso neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, meu amigo e minha amiga. Eu creio que você o recebeu. Que agora você tem uma nova vida. Uma vida baseada no Espírito dele. Mas você tem que se manter. Manter nessa presença dele. Houve essa mudança de vida. Eu não sei qual era a vida que você percorria. Eu não sei qual era a vida que você tinha. Só sei de uma coisa. Que agora tudo mudou. Que agora foi transformado absolutamente tudo. Aquilo que estava errado, aquilo que estava incerto para você, já deu certo já. Eu não estou falando de forma de material, mas a forma espiritual. Você recebeu a salvação. Claro, se Deus quiser te abençoar materialmente, Ele vai. Porém, Ele te abençoa da melhor forma, meu amigo e minha amiga, te batizando com o Espírito dEle, te derramando pela presença dEle. Olha que glorioso. É isso que nós queremos. Nós queremos que você tenha essa vida com Ele. É o que eu mesmo, falando de experiência própria, foi sempre o meu desejo esse. De ganhar almas, de fazer cada um conhecer esse Deus. Eu queria tanto, principalmente falar, transmitir, evangelizar, que é o nome, a palavra de Deus pela internet, principalmente, onde milhares e milhares de pessoas vêm por dia. O YouTube, por exemplo, que é uma plataforma de vídeos que se faz sobre isso, onde tem um grande público-alvo ali presente. Então, é dessa forma que eu tinha esse desejo. E Deus realizou. Deus me deu condições para ter um canal. Deus deu condições para eu ter essa vida com Ele. E assim teve. E assim aconteceu. Uma vida com Deus. Uma vida com Deus que tem muito acontecendo. Então, é dessa forma. É dessa forma. Então tenha nesse momento, meu amigo e minha amiga, uma força dentro de você.
que é o Espírito Santo. E venha sempre ser esse filho, um filho dele. Tá ligado? Deus abençoe a todos nesse momento. Até a próxima live, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia.